A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Centro Oftalmológico Medvision, clínica referência em oftalmologia em Batatais e toda a região. Exames complementares completos. Centro Oftalmológico Medvision, clínica especialista em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa para correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Sua qualidade de visão é assunto sério. Entre em contato na Rua Doutor Jorge Nazar, 145, Centro de Batatais. Telefone 3761-4654. WhatsApp 16 99999 1643. Centro Oftalmológico Medvision Batatais. Liberdade visual. Sabe o que você vê na Óticas Carol? Uma variedade de grandes marcas em óculos solares, lentes, armações, laboratório digital, orientação técnica adequada, segura e as melhores promoções. Traga sua receita e escolha Óticas Carol. Atendimento profissional e tudo em até 10 pagamentos sem juros nos cartões. Certeza do melhor para você e para seus olhos. Você vê na Carol, bem no centro de Batatais. Vem pra Óticas Carol. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje voltamos a falar um pouquinho de oftalmologia com o Dr. Carlos Leandro. Gratidão pela participação conosco, doutor. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os espectadores. Mais uma vez, vamos falar um pouquinho da saúde dos nossos olhos, né? Bom, no último programa nós falamos um pouquinho a respeito de catarata e agora nós vamos falar um pouco das cirurgias, técnicas cirúrgicas, né? Mas eu queria retomar um pouquinho o tema, né, para quem tem dúvida, o que é catarata? Muito bem, então, né, por mais que se fale bastante, por mais que a catarata hoje seja a cirurgia mais realizada no mundo, muita gente tem dúvida ainda do que é a catarata, né? Então, quando a gente fala catarata, nós estamos falando do embaçamento da lente natural que todo mundo tem lá dentro do olho. Então, atrás da menina do olho, né, atrás da córnea, a gente tem uma lente. Essa lente é como se fosse uma lente de óculos que todo mundo tem lá dentro. E ao longo do tempo, com a nossa idade, essa lente perde um pouco a transparência. E essa perda de transparência da lente natural do olho é a catarata. Perfeito. E a correção da catarata é a substituição dessa lente por uma lente nova, né? Que nós vamos falar também sobre isso hoje, está dentro das tecnologias da cirurgia de catarata. Para dar um exemplo simples na rotina, a pessoa pode pensar num farol de carro, né, que ao longo do ano ali, né, ele vai perdendo aquela transparência natural, a própria iluminação fica, né, prejudicada, então você tem que substituir para o funcionamento correto. Exatamente. E hoje, com o aumento da expectativa de vida, né, e aumento da exposição à luz solar e aos raios azuis das telas, as pessoas têm tido catarata mais cedo. E o embaçamento visual é a principal reclamação para a gente poder indicar a cirurgia. Bom, vamos à participação dos nossos espectadores, né, que entraram aí no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, ficaram sabendo da temática e mandaram a sua pergunta. Vamos à primeira de hoje. As novas tecnologias aí permitem uma recuperação mais rápida para os pacientes nessas cirurgias? Exatamente. Hoje, a cirurgia de catarata, pelo menos a cirurgia que nós realizamos lá na Medvision, né, é uma cirurgia de microincisão. Então, para nós podermos acessar lá essa lente natural do olho, a gente usa uma lâminazinha de 1,5 milímetros, né, muito pequeno. E através dessa microincisão, você, com o equipamento de ultrassom, né, também que entra nessa incisão, você aspira aquela lente, e depois, na mesma incisão, você coloca a lente intraocular. Então, se nós estamos falando de uma cirurgia com uma abertura no olho de 1,5 milímetros, obviamente que a recuperação é muito mais rápida, né? Então, essa cirurgia permite com que o paciente restabeleça a visão e recupere muito mais mais rapidamente. Nós estamos falando aí de uma média de uma semana, o paciente já está liberado para todas as atividades. Perfeito. Bom, vamos à participação do nosso segundo espectador.
Existe alguma tecnologia que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia de catarata? Exatamente, né? Hoje, além dessa evolução na incisão, né? Uma técnica de microincisão mesmo, as lentes intraoculares que são colocadas para substituir a lente natural do olho, talvez seja o que mais evoluiu em cirurgia de catarata. Então a resposta é sim, né? Hoje todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de catarata, nós temos uma conversa sobre a expectativa que o paciente tem. E é possível hoje, com a cirurgia de catarata, você corrigir a visão em todas as distâncias, perto, computador, visão de longe, com nitidez. Então, uma pessoa que, por exemplo, usou óculos praticamente a vida toda, faz a sua cirurgia de catarata e pode ficar livre. Pode se libertar do óculos. 100% visão normal sem óculos. Mas lembrando que isso tem que ter um diálogo com o médico, entender, é um fator de lente um pouquinho mais cara do que a tradicional, correto? Exatamente. Obviamente, né, quanto mais tecnologia você coloca na cirurgia, às vezes você pode aumentar os custos, né? E é importante também, isso não é para todo mundo, não questão financeira, mas não é para todo mundo pela qualidade do olho. Então, a gente faz uma avaliação específica das condições do olho da pessoa, e aí, baseado naquelas avaliações, a gente vai expor para os pacientes quais os tipos de lente que ele pode se beneficiar. Aí, de acordo com cada paciente, de acordo com essa conversa, nós vamos avançando naquela tecnologia da lente intraocular. Perfeito. No caso, né, a pessoa que não utilizou óculos, tem uma catarata, faz a cirurgia e não faz uma opção por uma lente dessa, ela vai ter que ter alguma correçãozinha de grau, ela vai ter que usar óculos. Isso. A catarata, quando você tira a lente natural do olho e você bota uma lente intraocular convencional, todas as pessoas precisam de um óculos para perto, né? Então a catarata devolve uma boa visão de longe, mas a pessoa que opera de catarata, ela precisa de óculos de perto, mesmo que antes da cirurgia ela não precisasse. Mas essa é uma característica quando você retira a lente natural do olho. Vamos à terceira pergunta de hoje dos nossos espectadores. Existe alguma tecnologia que possa prevenir ou retardar o desenvolvimento da catarata? Talvez essa seja a única resposta que não, né? A tecnologia ela veio para nós fazermos diagnósticos mais precisos, mais rápidos, indicar cirurgias com maior segurança, possibilidade de correção do grau, né? A pessoa ficar independente de óculos, mas a prevenção da catarata não, é a única coisa que a gente não tem. A prevenção é fazer consultas mesmo mais rapidamente, após os 40 anos, já começar a fazer as avaliações oftalmológicas para o diagnóstico precoce. E aí, quanto mais precocemente a gente faz a cirurgia, mais tecnologia a gente consegue colocar nessa cirurgia e muito maior segurança no resultado final. E a questão específica, por exemplo, a gente estava falando, né, da tela azul, né? Celulares aí que tem bloqueio dessa tela, isso pode ajudar como ferramenta? Sim, isso auxilia bastante em todas as situações, né? Tanto na luz solar, no raio ultravioleta, a gente consegue sim retardar, né? Aquela pessoa que trabalha muitas horas na frente do computador, ou um computador que não tenha filtro azul, né? Hoje a maioria dos computadores tem, a maioria dos celulares tem. Mas mesmo aquela pessoa que usa óculos, a gente pede para colocar também, né? Então, se a pessoa não usa, se expõe muito ao sol, pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham na roça, são pessoas que têm tendência a ter catarata mais cedo, porque se expõem mais aos raios ultravioleta, né? Então, se você tem uma proteção, usa óculos de sol quando sai no sol e usa uma tela que tenha proteção, obviamente que ajuda sim. Mais uma pergunta dos nossos espectadores, quarta pergunta desse bloco. Vamos a ela. Já existem softwares que ajudem os cirurgiões a prever os resultados pós-operatórios? Sim, existe sim. Então, nós estamos falando aí de inteligência artificial, né? Então, quando você vai fazer a cirurgia de catarata, você tem que fazer um planejamento para colocação dessa lente intraocular. E essa lente, ela é individualizada. Ela é diferente para você, diferente para mim. E nós usamos aparelhos também muito modernos, que calculam essa lente individualizada. Qual é o grau que essa lente vai ter? Pensando em corrigir grau de longe, de perto, pensa em todas as situações.
Então, nós temos hoje softwares de inteligência artificial que a gente coloca os resultados do nosso aparelho lá e eles nos auxiliam para conferir se aquele resultado está sendo legal. Está sendo igual, para ver se tem alguma mudança, se tem alguma sugestão de recomendação diferente daquilo que a gente calculou. Então, esses softwares de inteligência artificial, eles vêm para nos ajudar. Lá na MedVision, a gente tem esse software que nos ajuda. Então, todas as medidas feitas pelo nosso aparelho, a gente coloca nesse software e a gente consegue uma previsibilidade maior. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta nesse bloco, quinta pergunta do bloco. Como a robótica pode contribuir para a realização desse procedimento? Bom, na verdade, a cirurgia de catarata ainda é fator médico dependente, né? Você pode ter assim o auxílio, eu vou explicar aqui como, mas ainda assim a mãozinha do médico ela vai ali nos momentos cruciais da cirurgia. Então o que se tem hoje é um laser, né, que alguns passos da cirurgia são realizados por laser. Aí sim o fator humano sai e a precisão do laser é praticamente 100%. E aí, na fase final, na hora de aspirar a catarata e colocar a lente, aí tem que ser o médico mesmo, né? Então, a resposta é sim e não. Você pode ter o uso desse laser, que seria, vamos considerar uma robótica, mas se depois lá o médico não tiver com a mão calibrada, vai dar problema também, né? Então, ainda assim, a cirurgia de catarata deve ser realizada por cirurgião habilitado para isso. Perfeito. Sexta pergunta, penúltima desse bloco, vamos a ela. Quais são os critérios para escolher, né, entre uma cirurgia manual e uma cirurgia guiada aí por tecnologia? Bom, infelizmente, né, o critério é financeiro, né? Então vamos colocar uma cirurgia de catarata dos mutirões, né? É muito difícil que você tenha alta tecnologia envolvida ali, porque a alta tecnologia demanda um recurso mais alto, né? Logicamente que eu não estou dizendo que as cirurgias não são boas, não é isso, não, mas a gente não consegue colocar uma lente de qualidade superior, a gente não consegue conversar com o paciente sobre expectativa de uso de óculos ou não, né? A gente não auxilia aparelhos de inteligência artificial para ajudar nos cálculos de lente intraocular, então nesse ponto a tecnologia ajuda, mas aí infelizmente o custo ele acaba ficando maior, né? O que eu estou querendo dizer aqui não é que a cirurgia de catarata é uma cirurgia cara, longe disso. Às vezes a gente fica falando em custo, as pessoas podem imaginar que a cirurgia de catarata é algo muito caro. Não é, de maneira alguma. É uma cirurgia hoje que abaixou bastante o preço pela quantidade maior de empresas que estão envolvidas nessas tecnologias, isso acaba barateando, né? Vamos colocar menos caro, vamos dizer assim, né? Mas o fator financeiro ainda é o entrave aí para acesso a todos. Perfeito. Última pergunta desse bloco, vamos a ela. As novas tecnologias estão disponíveis em hospitais públicos ou apenas na rede privada, né? Assim, pode até ser. Vamos pegar o HC, que é um hospital de treinamento, né, de novos oftalmologistas. Pode ser que eles tenham, sim, recursos que infelizmente não são para todos, o volume é muito grande, né? Mas na grande maioria, hospitais privados. A oftalmologia ela é uma especialidade um pouco particular, né? Então, assim, normalmente a tecnologia ela está no centro oftalmológico que presta o serviço. Então, é difícil um hospital privado que tenha serviço de oftalmologia. Normalmente são hospitais de olhos, centros oftalmológicos em oftalmologia que detêm aquela tecnologia. Então, vamos pegar a MedVision, que é a nossa empresa, a nossa clínica. A MedVision tem essa tecnologia nossa, própria. A gente presta serviço para a Unimed, a gente presta serviço para outros colegas que procuram o nosso serviço lá, mas a tecnologia é toda nossa. Então, mas na grande maioria dos casos, a tecnologia é privada, ou convênios, né, ou mesmo particular, mas normalmente em clínicas oftalmológicas próprias. Vamos à oitava participação de hoje. Tem alguma vantagem das lentes intraoculares, né, premium, em comparação às tradicionais?
Sim, demais, né? Essa pergunta, na verdade, a gente falou sobre ela aqui já no programa anterior e nesse programa, mas o termo prêmio, né, é um termo que veio nas lentes intraoculares justamente pelo a entrega do produto. Então, quando a gente fala das lentes tradicionais da Premium, basicamente, nós estamos falando da entrega da tecnologia da visão, né? Então, se você, um paciente, eu optei por uma lente Premium, provavelmente essa lente nós estamos falando de independência de óculos, em todas as distâncias. Obviamente que existem Premium, a gente vai... Max, Plus, Ultra. Exatamente. Mas aí essa conversa depende do que cada pessoa faz, né? Pessoas que trabalham muito com computador, pessoas que trabalham muito com visão muito perto, então pessoas que dirigem muito à noite, tem lente intraocular premium para cada tipo de público. Mas a diferença basicamente é essa: o material que é colocado no olho é o mesmo das lentes, e o que vai deixar uma lente ser premium ou não é a entrega de visão. Perfeito. E é interessante também, a gente falava no início do programa a respeito do processo cirúrgico, né, da pequena abertura, mas isso também é uma questão que está ligada à lente, porque a lente é flexível hoje, né? Antes a gente tinha lentes que mesmo que você tivesse essa tecnologia de milímetros de abertura, a lente não passaria. Exatamente. Uma das vantagens da lente premium também é isso aí. Não é só ela ser flexível, ela tem que ser flexível a ponto dela entrar numa abertura de 1,5 a 2 milímetros. Porque essa abertura, se você, por exemplo, está programando uma cirurgia para deixar o paciente independente de óculos e você faz uma abertura grande, aquela abertura vai gerar grau no olho. E isso atrapalha o teu planejamento cirúrgico. Então, as lentes premium hoje, elas já vêm montadas, que a gente chama de preloaded, né, que é o termo em inglês, ela vem montadinha num cartucho, e aí, nesse cartucho, a abertura dele é 1,5 milímetros. Então, você vai deslizando a lente através de um botão de injetor, e essa lente passa tranquilamente por essa abertura de 1,5 milímetros, né? E é isso por isso que denominou-se o nome de lente premium. Perfeito. Nona participação de hoje, vamos a ela. Há novas técnicas que minimizam aí a inflamação, o risco de complicações pós-cirúrgicos? Exatamente. Então, se nós estamos falando de uma cirurgia onde você vai fazer uma abertura de 1,5 milímetros no olho, você expõe o paciente muito menos a riscos de inflamação e infecção, né? Você deixa o olho muito menos exposto. E durante o procedimento também, hoje a gente já coloca dentro do olho antibiótico já nessa aberturazinha, a gente injeta dentro do olho colírio de antibiótico anti-inflamatório para que previna ainda mais a chance de infecção, né? Então, as novas tecnologias, além de trazer um resultado melhor, uma recuperação mais rápida para o paciente, ela tem muito menos complicações. E a complicação mais temida numa cirurgia de catarata é a infecção, né? Quando a gente escuta falar de pacientes que perderam a visão ou tiveram problemas nos mutirões, o problema está ligado à infecção, né? Então, se você tem uma abertura pequena, você minimiza isso. Muito bom. Vamos à 10ª pergunta de hoje. Quais são as principais inovações tecnológicas na cirurgia de catarata nos últimos anos? A gente estava falando disso, né? Lentes... A tecnologia do ultrassom que faz a aspiração da catarata nessa abertura pequena, né? Então, nós estamos falando, a principal evolução da cirurgia de catarata é você poder operar em aberturas muito pequenas do olho, e para isso você precisa ter o equipamento que proporcione isso. E hoje o mercado dispõe de muitos equipamentos, né? Os Estados Unidos ainda é o líder, né? Os equipamentos mais modernos hoje, mais avançados, são americanos. E a segunda evolução são as lentes intraoculares, né? Então hoje nós falamos em cirurgia de catarata de 10 minutos de duração. Não é que a cirurgia você opera correndo, não é isso. É porque é tanta tecnologia envolvida, é tanta coisa que fica fácil de você... Agiliza o processo. E se você faz uma cirurgia num tempo menor, você expõe o paciente também a menor risco de infecção, de complicações. Então, talvez essas sejam as duas maiores inovações. E isso é interessante, né? Falar da questão do ultrassom, porque você está...
o que a gente chama de catarata é a lente natural do olho lá que embaçou, né? Você tem que retirar essa lente por essa pequena passagem e às vezes você vai ter que fazer isso, né? De fracionar essa estrutura e aspirar. Exatamente. Então, vamos dar um exemplo. Como que era feita a cirurgia de catarata até um tempo atrás? Você tinha que esperar ela ficar muito grande, dura, para você ter pega. Então, a gente entrava, fazia a abertura metade do olho ali, entrava com um gancho, puxa a catarata, saía. Ela saía, era até esquisita, a gente mostrava para o paciente, era feio, era uma coisa preta, feia. E aí, depois você colocava a lente. Aí você tinha que dar um monte de ponto ali no olho. Com o ultrassom, né, você entra com a sonda do ultrassom e o ultrassom fraciona aquela catarata e você aspira os pedacinhos dela em segundos, né, e depois você coloca a lente intraocular. Perfeito. 11ª pergunta de hoje, vamos a ela. Existem colírios ou medicamentos inovadores que aceleram a recuperação da cirurgia de catarata? Sim, o que existe, né, basicamente, é essa questão de você hoje conseguir colocar o colírio dentro do olho, né, já na cirurgia você coloca uma dose apropriada no olho para prevenir infecção e as empresas desenvolveram colírios pegam mais bactérias, vamos colocar assim, né, colírio com espectro de ação, de proteção maior. E isso faz diferença. Então, não é qualquer colírio antibiótico que você usa no pós-operatório de uma cirurgia de catarata. Então, os colírios são adequados. E colírios que você consegue usar menos vezes ao dia. Então, antes, às vezes, o paciente precisava de 3, 4 colírios para um pós-operatório de cirurgia de catarata. Hoje, você consegue fazer todo o pós-operatório com um colírio só. Toda anti-inflamatório e antibiótico, tudo no mesmo frasco. Então, isso evoluiu muito ultimamente também. Porque também dependia disso, né? Da rotina do paciente certinho, para evitar qualquer problema. Se o paciente falhava em algumas dessas ações, você tinha complicação. Exatamente. Então, vamos pensar, se nós estamos falando da maioria dos pacientes, às vezes são pacientes idosos, né? Então, às vezes o paciente idoso já toma um monte de remédio. De repente, você coloca lá mais 3, 4 colírios para ele pingar. É natural que, às vezes, ele faça confusão. Por mais que você explique, escreva. Agora, você vira para o paciente e fala assim, ó, você vai usar esse colírio 4 vezes ao dia. Fica muito mais fácil e muito mais seguro. Você tem uma segurança que o paciente vai usar aquele colírio. Exato. 11ª pergunta, vamos a ela. O uso de imagens 3D e realidade aumentada pode ajudar os cirurgiões durante o procedimento? Sim, né? Hoje já existem equipamentos que fazem a cirurgia de catarata 3D. Na cirurgia de catarata, não faz tanta diferença. A cirurgia 3D hoje, faz muita diferença e ela é muito mais usada nas cirurgias de retina, né, que são cirurgias mais delicadas, cirurgias mais complexas. Então, se usa a tecnologia 3D. Mas a gente já tem essa tecnologia para cirurgias de catarata também. Talvez, hoje, a tecnologia mais cara em oftalmologia. Tá? Eu já tive a oportunidade de realizar uma cirurgia numa ocasião 3D. É legal, mas na cirurgia de catarata não faz diferença, tá? Mas é uma tecnologia que veio para auxiliar principalmente cirurgias de retina. E de fato, não é? Se tem que observar a necessidade de cada paciente, né? De novo, aquilo que a gente falou. Exatamente. Basicamente, a diferença é que uma cirurgia de catarata você opera no microscópio. Então, hoje, talvez a gente não falou disso. Talvez, os microscópios cirúrgicos também entram na tecnologia. Então, nós temos microscópios cirúrgicos hoje que dão uma visualização praticamente real ali mesmo, sem perda nenhuma de visão das estruturas que você tem que acessar. E o 3D você opera olhando na televisão, né? Basicamente, a diferença é essa. E no 3D, talvez você tenha uma visibilidade ainda maior do que no microscópio. Para a catarata, não traz benefício, assim, não vai fazer com que a cirurgia seja mais efetiva, mas na cirurgia de retina, sim. E essa 3D, são pouquíssimos hospitais no Brasil que têm essa tecnologia. É uma tecnologia realmente, aí é muito caro realmente. Mais uma pergunta dos espectadores, vamos a ela. As novas tecnologias tornaram a cirurgia de catarata mais acessível à população? Sim e não, né? Como eu não trabalho hoje mais no serviço público, eu não tenho acesso, não trabalho no SUS mais,
é difícil eu saber até onde essa tecnologia está chegando, né? Mas obviamente que sim, né? Os hospitais escola, né? Os hospitais que estão em treinamento com os oftalmologistas, alguns mutirões aí a gente escuta falar que são feitos sim com aparelhos mais sofisticados, mas a realidade é que na maioria dos casos não, né? A questão prática é que você não chegou ainda à tecnologia de ponta, mas você já tem uma tecnologia melhor do que se usava no passado. Não, isso sem dúvida, sem dúvida. É isso que a gente brinca, a gente falou aqui, que a cirurgia de catarata abre, tira, isso é muito raro hoje em dia, né? Muito raro. Só em casos extremos mesmo. Mas talvez aonde o paciente, os serviços públicos menos têm acesso é nas lentes intraoculares com mais tecnologia. Perfeito. Os equipamentos talvez sejam mais acessíveis sim, mas nas lentes, infelizmente, não. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas têm dúvida é a questão, porque o olho sempre é um pouquinho aflitivo, não é? Acho que o médico tem uma conversa muito boa com o paciente a respeito disso. E não é a questão de outra pessoa mexendo no seu olho, já só de pensar já deixa o paciente aflito. Como é que é essa questão no processo e para as pessoas entenderem mesmo? Isso é uma coisa tão importante que a catarata hoje é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Além de ser a cirurgia mais realizada, é a maior causa de cegueira reversível, né? Por quê? O que mais afasta hoje ainda o paciente da cirurgia é o medo e a desinformação. Não é uma situação qualquer você falar, vai mexer dentro do meu olho. Por mais tranquilo que a pessoa seja, gera uma aflição, né? Mas hoje, se o médico explicar direitinho como é feita, a segurança que hoje as cirurgias trazem para o procedimento, a questão do medo e da desinformação cai por terra. Lógico, mesmo assim o paciente vai ter medo, é normal, faz parte dos procedimentos cirúrgicos. Mas hoje a informação que o paciente precisa ter é tão importante quanto o procedimento. E é colírio anestésico, é isso? Qual o procedimento? Ainda existem duas anestesias básicas para a cirurgia de catarata. Na cirurgia que a gente faz lá, a gente só pinga colírio anestésico. Toda a cirurgia é realizada com colírio. Mas em alguns casos, em alguns locais, dependendo do tipo da catarata, você tem que fazer uma anestesia do lado aqui do olho, que é uma anestesia simples também, para você amortecer o olho. É tipo uma anestesia de dentista, né? Você precisa amortecer o olho ali para você poder ter acesso à catarata. Perfeito. Também ainda, né, quando a gente pensa na rotina, né, que a gente falava da questão do grau aqui, a nossa espectadora colocando, né, que um olho ficou normal, o outro com grau, né? Isso pode ocorrer? Pode ocorrer sim. E isso é diretamente relacionado com aquilo que a gente estava falando dos aparelhos que fazem esse cálculo. Então você tem uma programação cirúrgica que você programou para o paciente ficar a 100 graus, por exemplo. Se você errou naquela programação, se o seu aparelho falhou em algum momento, pode acontecer da pessoa ficar com grau. Então, suponhamos, o aparelho acertou no olho direito e errou no olho esquerdo. Você vai ter grau no direito e não vai ter grau no esquerdo, né? Então, é por isso que a tecnologia da inteligência artificial ajuda muito a gente isso. Porque hoje você faz o cálculo, você coloca em 5 softwares diferentes, e você consegue fazer comparação. Então, se você está vendo que cada software dá um valor diferente, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Você chama o paciente, você vai estudar aquele caso para você ter a possibilidade de acertar a maior parte das vezes possível. O que não é 100%, é bom destacar isso, né? Por mais tecnologia que se tenha, ainda... Essa é uma coisa super importante, né? Por mais que nós estejamos falando aqui em segurança, evolução, modernidade, é um procedimento cirúrgico. E todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, né? Então vamos comparar aqui com uma viagem de avião, né? Que também talvez traz frio na barriga ainda de quase todo mundo. Ninguém espera que você vai entrar no avião e vai ter problema. Mas quando os problemas acontecem, são muito graves, né? Então na cirurgia de catarata a gente tem que pensar mais ou menos dessa forma. É seguro, mas quando acontece complicação, é complicação grave. E você precisa ficar muito ligado, né, no que pode trazer complicação ou não. Quanto mais ligado você ficar, quanto mais segurança você trouxer para o procedimento, menor as chances de complicação. Perfeito.
Doutor, gratidão, né, pela participação conosco, né, tenho certeza aí que a gente esclareceu várias dúvidas a respeito das cirurgias de catarata e aguardamos aqui ansiosos, né, o próximo tema e o próximo programa. Esse é um tema que eu adoro bastante, é a minha especialidade, né, o que eu mais gosto de fazer. Dá para a gente ficar o resto da vida aqui falando disso aí, né? E o alerta que eu quero deixar mais uma vez é consultas de rotina precoce aí nos pacientes com mais de 40 anos, né? Fazer pesquisa mesmo e criar confiança para operar mais precocemente a catarata. Porque ainda se tem a cultura aqui no Brasil de a catarata só opera quando estiver madura, então a gente tem que desmistificar isso e fazer o paciente entender que quanto mais cedo ele opera, mais segurança no procedimento. Perfeito. Bom, esse foi mais um Pergunte ao Doutor. Você pode ficar sempre ligado em nossas redes sociais, interagindo com os temas do próximo programa. Nós ficamos por aqui. Centro Oftalmológico Medvision, clínica referência em oftalmologia em Batatais e toda a região. Exames complementares completos. Centro Oftalmológico Medvision, clínica especialista em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa para correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Sua qualidade de visão é assunto sério. Entre em contato na Rua Doutor Jorge Nazar, 145, Centro de Batatais. Telefone 3761-4654. WhatsApp 16 99999 1643. Centro Oftalmológico Medvision Batatais. Liberdade visual. Sabe o que você vê na Óticas Carol? Uma variedade de grandes marcas em óculos solares, lentes, armações, laboratório digital, orientação técnica adequada, segura e as melhores promoções. Traga sua receita e escolha Óticas Carol. Atendimento profissional e tudo em até 10 pagamentos sem juros nos cartões. Certeza do melhor para você e para seus olhos. Você vê na Carol, bem no centro de Batatais. Vem pra Óticas Carol. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.